O ser humano, ele é essencialmente igual no mundo todo. Mas o que se come, por exemplo, até no Brasil, no Rio Grande do Sul, é diferente do que talvez se come habitualmente em Goiás, do que habitualmente se come no Amazonas. E você chega no gaúcho, ele é, nossa, eu adoro o que eu como. Chega no goiano, eu amo o que eu como. Chega no amazonense, da mesma forma, e se sair mundo afora, vai haver isso. E ele pode dizer, nossa, eu não como, não gosto, porque não tem costume, porque não tem familiaridade. Então hoje eu quero apresentar para vocês um prato delicioso, como os que me antecederam já disseram, que é esse âmbito do extrajudicial. Mas vamos lá, eu vou falar para vocês hoje de adjudicação compulsória e de uso capião. Eu tenho essa aula pronta, eu já falei isso daí até no Congresso dos Registradores no Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, em várias outras oportunidades. Falei até me confundo, falei já na Escola da Magistratura e tudo mais. Então, assim, experiência para falar isso eu tenho. Mas eu fiquei, bom, primeiro que você vê que o velho não é tão bom, olha o tamanho da letra que o cara coloca lá. Mas esse slide vai ficar disponível para os senhores da minha parte, pode transmitir, etc e tal, então vão poder ler com calma depois, podem até agora só prestar atenção e eu farei algumas leituras ou interpretarei do conteúdo, então não vai haver prejuízo se o tamanho for pequeno, e é pequeno mesmo, hein, rapaz, eu estou quase pegando meu celular para ler no menorzinho. Mas enfim, eu quero dizer que não vou ficar destrinchando as regras a respeito disso. Vou fazer umas explicações e a base da minha apresentação é um texto que eu tenho que fala das 32 vantagens, por exemplo, de uso capião no extrajudicial em relação a um judicial. E quem está falando para vocês fez muita sentença de uso capião quando era juiz. Agora mudou de lado e está fazendo o uso capião no extrajudicial. Então, eu estive, ou estou, sei lá, nos dois lados do balcão, uma coisa e outra, e posso realmente falar com alguma experiência a respeito disso. O que acontece? Tem havido um fenômeno de alguns tempos para cá, e tem a cada dia ganhado força, que é o quê? Eu sou dessa geração, você é treinado para sempre resolver um problema jurídico, um litígio potencialmente, no fórum. E o advogado, alguns ainda são assim, eu era desse tempo, quando o cliente está diante do advogado narrando o problema, parece que a alma sai do corpo do advogado, ele só está ainda ouvindo, mas ele já está vendo na frente dele a petição que ele vai fazer, a causa que ele vai propor, qual o juízo competente, qual o valor da causa, também o dos honorários, quais são os fundamentos jurídicos, se tem uma súmula, tal. Tanto que o cliente pergunta qual é a minha chance de ganhar, você tem que ter uma ideia da plausibilidade disso. Ainda se trabalha assim, mas essa não pode ser a única forma de trabalhar. Por quê? Porque progressivamente deixou-se de ter o fórum como lugar exclusivo de solução dos problemas. E eu diria que essa alternativa que eu narrei aqui deve ser deixada como última opção, porque existem, já mencionei aqui com entusiasmo de quem julgou 30 anos, a mediação, a conciliação, a arbitragem. Olha, hoje eu sinto, pelo menos a minha impressão, não sei se eu sou saudosista, coisa de velho, que a justiça parece que fica cada vez mais imprevisível e inconfiável. Será? Não sei como anda a reputação do professor Laércio. Mas se a gente escolher, eu e ele estamos contratando. Que tal se nós colocarmos no nosso contrato que se der algum problema, quem julga é o professor Laércio, como árbitro? Claro que tem gente que vai preferir um juiz de carreira, com cabelo ou sem cabelo, não sei, sem indiretas, tá? Mas veja, eu acho que podemos de repente depositar confiança nele, e ele não tem um fórum inteiro para cuidar, não tem processos e mais processos. Pode talvez ser esse único caso que ele recebeu com essa nomeação privada como árbitro, e ele pode fazer uma baita de uma aula
E justiça acima de tudo, porque também se fizer justiça com 2 páginas é melhor do que uma aula de 30 páginas injusta. Então veja, e resolveu o problema. E nem cabe recurso, não tem que apelar, já resolveu e está ali a questão resolvida. E assim também, eu falei da arbitragem, os cartórios. Por quê? Porque já foi falado aqui, isso já não é novidade, embora é algo relativamente recente, para quem tem os nossos tempos já de história. Mas eu fui juiz de família. No meu tempo, só se fazia divórcio, separação, inventário no fórum. E hoje, sobretudo nos casos consensuais, e a depender do caso, quando não tem menores, né, incapazes, os cartórios fazem isso muito bem e muito rapidamente. Então, se você pode resolver, e cada vez se ampliam mais essas possibilidades, no âmbito dos cartórios, no âmbito que a gente chama extrajudicial, por que você vai utilizar o fórum? Qual a razão de ser? E eu não quero aqui pichar, eu sei que eu fiz algumas ironias aqui, mas falando sério, eu não estou aqui para falar mal dos juízes. Eu não vou cuspir no prato que eu comi até outro dia. Meu irmão é juiz de direito. A minha sogra, sogra não vale, né? Mas enfim, a minha sogra era juíza de direito até outro dia. Brincando, né? Todo mundo picha a sogra. Mas a minha é muito legal. Ela aposentou-se, inclusive, como juíza do trabalho. Então, veja, não tenho nada para dizer. Tenho inúmeros amigos na magistratura, mas a gente tem que saber utilizar. Eu faço uma seguinte comparação. Aliás, podem ser 2. Eu compararia o fórum com um hospital. E o cartório, vamos dizer, talvez uma UPA, ou um posto de saúde, estou decrescendo, ou uma farmácia. E você tem que ter a solução adequada para o seu problema. Se o seu problema resolve na farmácia, para que você vai no hospital? Tem sentido ir comprar um Sonrisal no hospital ou pedir? Me parece que não. É só um curativo pequenininho, não resolve na farmácia? Ou não precisa de internação, é uma coisa mais leve, só para dar um ponto ou tirar um ponto, não sei o que lá, não pode ser na UPA, e vai no hospital, vai no internar, vai na UTI. O juiz é treinado para ser assim um cirurgião, vamos dizer assim. Ele até faz um pouco de clínica geral, reconheço, mas ele está lá para... É um especialista nas situações de conflito e tem a autoridade para isso. Tem anestesia, tem a maca, tem a luz, tem o bisturi, tem o auxiliar, tem não sei o que lá. Mas nem todos os problemas de saúde, e basta que a gente tenha um problema de saúde pequeno, uma dorzinha de barriga, que aquilo já torna-se grave. Né? O outro que quebrou a cabeça, está quase morrendo, tem um problema grave, mas a gente com a perna doendo, não sei o que, também é grave para nós. É o que nos toca. Mas você pode ter isso resolvido, digamos assim, num cartório extrajudicial, de forma rápida, de forma segura e de forma barata. Então hoje, o advogado não pode se dar ao luxo de desconhecer o extrajudicial. Eu já fui, como o meu colega, o Zampieri, né? O André Zampieri Alves, que ele falou, eu não sabia nada, eu ignorava, queria prestar para concurso de juiz de trabalho. Ué, eu mais que isso, eu prestei, fui 30 anos e depois eu larguei e mudei. Por quê? Porque eu não sabia, até outros dias, quando era juiz, N coisas do extrajudicial. Não sabia que existia ata notarial, sobre a qual falaremos. Eu diria até mais, isso é muito franco e eu vou me desnudar para dizer isso. Eu sabia, quando era juiz de família e sucessões, menos de sucessões particularmente, do que eu sei hoje, que eu não sou mais juiz. Mas você está chamando os juízes de burro ou só você que era? Talvez só eu que era. Mas sabe o que acontece? Se você não pratica, normalmente nas sucessões, a coisa vem meio pronta. A famosa briga de herança é muito excepcional. E então eu me aprofundava assim no estudo da sucessão quando tinha uma briga para resolver. Se não sabia, estudava as provas, estudava o direito. Não, aqui é assim, fica com você, não fica com ele, tantos por cento, tal, e pronto. E se não estava certo também, a minha caneta estava lá, valia até que alguém mexesse no tribunal. Enfim, num recurso provido. Agora não. Agora, se eu sou tabelião, eu tenho que saber direitinho, organizar direitinho, ver quem é, eu fazer a conta, as proporções, se é por representação, se é por cabeça, se é por estipe, se herda quantos por cento, se é isso, se é aquilo. Todos os detalhes,
Todos, todos, todos. E meio que na ponta do lápis. Né? Ou na ponta da língua, melhor dizendo, de cabeça. E como registrador, numa proporção um pouquinho menor, mas praticamente a mesma no tabelião, também tem que saber aquilo para saber se foi feita a escritura corretamente e você vai registrar atribuindo tudo. E isso com a sua responsabilidade de eventualmente ter que pagar por um erro do seu bolso. Ou até perder a sua delegação, se for uma coisa absurda, crassa. Outro dia até trator, teve querendo quase passando por cima de colega. Estou brincando com uma coisa séria, mas isso é um precedente triste que aconteceu recentemente. E até agora não vi ninguém tratorar fórum. E olha que se fosse ver, haja trator, hein? Tem gente querendo dinamitar alguns fóruns. Olha o sorrisinho maldoso. Então vejam, então a responsabilidade é muito grande. Isso te força a ser até mais cuidadoso. Se um juiz comete um erro, do bolso dele é praticamente impossível pagar. Então, para pensar. Você quer ter o seu caso julgado por alguém que no fundo não tem responsabilidade, não estou chamando o juiz de irresponsável no sentido de leviano ou burro, ou não é isso. Mas alguém que, se tiver uma falha, praticamente não vai sofrer consequência nenhuma. E o outro, sim. Então eu acho que por aí já muda a responsabilidade. E outra coisa, a gente não pode chegar num juiz e falar, olha, eu estou pensando em entrar com uma coisa assim, uma medida assim, o que o senhor me aconselha, o que eu preciso fazer para ganhar? A gente tem ouvido falar que até está acontecendo isso em alguns lugares, mas como regra, não se pode chegar a isso e combinar com o juiz o que vai ser, certo? E com o tabelião? Você está em dúvida, não tem a mesma formação, não estudou como esse pessoal disse que teve que estudar, então cada um sabe o que sabe. Você sabe lidar com o cliente, sabe relacionamento, sabe um monte de coisas, mas talvez pode não saber tanto notaria real e registral como quem ficou debruçado em cima disso. Mas ele está lá no cartório. Vá conversar. É inconcebível que hoje e no futuro, já que aqui temos estudantes, alguém advogue sem ter um tabelião de sua confiança, para ser um coadjuvante da maior importância do seu trabalho. Para que você vai ter só um carro, se você pode ter um carro e uma moto? Bom, a história do hospital, do UPA, eu entendi um pouquinho. Qual que é a do carro e moto? O carro é bom quando tem lugar para estacionar, não é sempre. Quando está chovendo, quando tem muita gente para levar, quando tem bagagem, etc. e tal. Mas a moto, e você pode ter os dois veículos, pode ser ótima para um dia que não está tão frio, um lugar difícil de estacionar, se você quer economizar gasolina, se não tem tanta bagagem para levar, etc. e tal. Para mim, o advogado que só vai ao fórum é uma pessoa que só tem um carro, mesmo tendo a moto disponível para ele e ele perdendo as vantagens que a moto, conjugada com o carro, pode ter. Então, não estou aqui para dizer, esqueça o fórum. Os juízes são insubstituíveis para certas funções e certas tarefas. É ótimo, mas é importante que você tenha também o instrumento de um cartório. E os cartórios agora estão passando a fazer coisas, algumas pelo menos, que até outro dia só os juízes faziam. Então como é que é? Vamos poder, a moto tá a mototáxi, não era só carro que fazia táxi? Agora também tem mototáxi. Não era só o hospital grandão, geral, que fazia não sei o quê, mas agora pequenas cirurgias faz na UPA, certos procedimentos você encontra ali no posto de saúde, isso, etc. Os cartórios têm ganhado atribuições, e duas delas eu quero destacar hoje. Teria mais para falar, quem sabe se a OAB me convida para vir mais vezes aqui, porque requer-se tempo para falar, não é? Eu gostaria muito, daqueles que se convidam quase, mas enfim. As duas novidades são o quê? Uso capião e adjudicação compulsória. Muito rapidamente, peço licença aos advogados. O que é uso capião? Uso capião é você adquirir o domínio pelo transcurso do tempo. O tempo de posse. Numa analogia grosseira, uma pessoa que já vive com outra como se fosse casada, vivendo a vida prática de um casamento, mas sem o casamento, eu não posso dizer que ela está, até brincando, usucapindo aquele casamento. Ela não vai ser considerada, depois de um certo tempo, como verdadeiramente casada, pelo menos nos efeitos, na aplicação legal? Me parece que sim, isso é intuitivo até para as pessoas mais jovens. Certo, Enzo? O cara lembrou do seu nome, hein? Tá vendo?
É velho de boa memória. Mas vamos seguir. Então vejam, você vai poder adquirir, vai ser tratado da mesma forma. Se a pessoa fica um tempão, como o outro aí dessa união estável, todo mundo acha que é dono. Todo mundo vê como dono. Ele age como dono. Passam-se anos como dono. O verdadeiro dono, já que falaram aí essa história de quem não registra não é dono, então o dono em cujo nome o imóvel está registrado, essa pessoa não toma providência nenhuma, ninguém conhece e nunca viu. A pessoa está lá como dono, como dono, como dono, como dono. Chega uma hora que nós vamos considerar essa pessoa legalmente o quê? Dono. Como o camarada que vive junto 10, 15, 20, 30 anos, nem os vizinhos sabem que a pessoa não é casada. Então é isso. Então veja, essa é o usucapião, que sempre existiu, aliás, acho que é uma forma que remonta aos tempos. Você chega na sala de aula, Enzo, você tem uma cadeira em que você senta, habitualmente. Se chega lá num dia, um gabiru está sentado nessa cadeira, você fala, está no meu lugar? Onde está escrito que é o seu lugar? Registrou? O outro vai falar, mas existe um hábito, e esse hábito cria um costume que gera um respeito, um reconhecimento. Então veja, a posse, ela é respeitada também, ela é um direito. E esse direito, no caso da usucapião, pode se tornar em uma propriedade, o que antes passava sempre pelo crivo do juiz. Agora não, tem o artigo 216A, que diz o quê? Que pode ser reconhecido opcionalmente no cartório. A pessoa pode fazer o mesmo requerimento no cartório em vez do juiz. A única diferença sensível é que é preciso fazer antes uma ata notarial no cartório de notas. Sim, há lá a escritura. Primeiro você vai no tabelionato, faz a escritura, depois leva para registrar. A figura do processo do usucapião também é precedida. Você tem que procurar primeiro o tabelião. Esse profissional indispensável na advocacia de hoje. E que está lá para te orientar, para dizer tudo o que ele ficou estudando até de madrugada, numa consulta que é paga, não faz parte da função dele orientar e dizer. E não é fácil o concurso mesmo, eu não quero assustar ninguém, mas eu já era maduro, trabalhava como desembargador e me reunia também pelo Skype. Só que não era com uma pessoa só, como fazia a Érica e o André. Eu me reunia mais ou menos com umas 8 pessoas, às vezes quando é um grupo maior, tem um que falta, outro que vem, etc., mas a média é essa. Começava às 10 da noite e terminava meia-noite. Eu ia para o quarto, após isso, já exausto, geralmente, quase como regra sempre, a esposa já desfalecida. Atrapalha até casamento estudar isso daí. Hoje ela agradece, porque amanhã é dia de pagar o imposto de renda e é um bom boleto. O pessoal vem aqui dizendo que não ganha, que não ganha. Por isso que pergunta quem quer prestar concurso e ninguém levanta a mão. Ganha, só que como na sociedade você tem um camarada que passa com uma Ferrari, ainda tem mais umas 3 guardadas em casa, e tem o outro que, meu amigo, tem que empurrar a Honda Bis. Então é assim também o cartório. Tem todos os valores. Os elevados, que são raros, que são escassos, os medianos e alguns, infelizmente, miseráveis. Tá bom? Tem de tudo, é a mesma coisa. Quem quiser, é só prestar o concurso. Eu estudei durante 4, 5 anos e deu certo. Até passei em vários, poderia ter escolhido e virei pé vermelho também por adoção, faz 8 anos e meio. Tá bom? Então vejam. Além da figura da usucapião, que nós vamos detalhar, temos a adjudicação compulsória. E aí eu vou falar para os estudantes, deixando os advogados meio de lado. O que é adjudicação compulsória? Usucapião, talvez a pessoa já escutou em casa. Ô Maria, está na hora de marcar o casamento, daqui a pouco ele vai te usucapir. Não é uma piadinha assim para dizer que está demorando para casar. Mas e a adjudicação compulsória? Bom, a adjudicação não sei o que é. Compulsória deve ser uma coisa que é obrigada, né? É compulsório, é obrigatório. Muitas pessoas não fazem a tal da escritura de compra e venda, que é, vamos falar assim, o correto quando se quer fazer uma compra e venda, quando o objeto é um imóvel normalmente é um bem valioso, pelo Código Civil isso é feito por escritura, que é uma coisa mais solene, mais, enfim, mais reforçada, e depois ainda tem que ser levada para registro. É comum as pessoas, até porque o imóvel normalmente é caro, e às vezes é pago até em parcelas, comprarem por meio de um compromisso. Ou seja, é uma
promessa de que vai ser vendido, mediante o pagamento das prestações. No meu tempo, quem noivava prometia que ia casar, senão não tinha sentido ficar noivo. Então, você noiva durante um certo tempo, acho que se preparando para o casamento em todos os aspectos, inclusive materiais, e depois, seguindo, dando tudo certo, você cumpre a promessa implícita no noivado e celebra o casamento. Então, quando a pessoa faz um compromisso de compra e venda, ela celebra, digamos assim, um pacto, um noivado, um combinado. Olha, vamos fazer cada um a sua parte e depois, no final, vamos casar. Então, se você paga todas aquelas parcelas, as prestações, geralmente é um terreno, etc. e tal, ao final, o que resta se você pagou todas as parcelas? Que a outra parte, né, vendo então que você fez o que lhe cabia, vai fazer o quê? A escritura definitiva, ou seja, vai casar, vai fazer a escritura de venda do imóvel. A gente não pode ser obrigado a casar. Aliás, é até engraçado, pergunta lá na hora H, é de sua livre e espontânea vontade, não sei o que lá, diga que sim, diga que não. Naquele momento, né, teoricamente você pode dizer que não, e às vezes até acontece. Outros brincam, fazem gracinha, etc e tal. Mas é uma coisa séria, tem que responder, e a resposta, para ter certeza que é essa a vontade da pessoa, sim. Isso, e ninguém é obrigado a casar. Eu fiz uma comparação do noivado e do casamento para puxar essa ideia para o compromisso. Mas na compra e venda, não é casamento. Nesse noivado aqui patrimonial, em que eu combinei que eu vou te pagar as prestações e você me disse, vai me pagando que depois eu passo a escritura, é um casamento do qual não dá para fugir. Se um subiu no altar com tudo pago e o outro está lá, vai falar, não vou dar a escritura. Existe uma figura, antes só o juiz, agora o registrador, que vai falar, vai casar sim. Ah, mas eu não assino, eu não dou o imóvel, eu assino por você. Pá, está casado. Ou seja, que medo, hein, Enzo? Você vai ter, o imóvel agora vai passar a ser dele, porque eu vi que ele pagou tudo, ele fez a parte dele, por que você não vai fazer a sua? Isso não é uma coisa que a gente já aprendeu, mesmo que é estudante, um enriquecimento ilícito. Eu dei todo aquele dinheiro para ter o bem de volta, e o bem não é dado para mim? Adjudicação compulsória. Isso é o artigo 216b, é isso? Da Lei de Registros Públicos. Vamos voltar um pouquinho, isto, olha lá. Isso, base legal do usucapião, é isso, 216A é a lei 6.015 que fala da usucapião. A regra está lá. E 216B, a adjudicação compulsória. Mas essa é a base legal, podemos avançar. Existe, além de lei, também um regramento administrativo. A lei tem lá meia dúzia, 10, 15 disposições, mas essas disposições são detalhadas por normas do CNJ. Então você que já anotou aí, se alguém anota ainda alguma coisa, hoje em dia é cloud, inteligência artificial, né? Mas se você anotou, é o 216A, 216B, Cloud é uma inteligência artificial que faz milagre quando você assiste uma aula. Na hora que o professor fala tchau e sai da sala, você já tem no celular uma verdadeira apostila, para não dizer um livro daquela aula. Melhor do que qualquer pessoa possa anotar. Ok? Cloud. Mas vindo aqui, o que temos? Velho, que às vezes dá uma de tecnológico. Vamos lá, o usucapião era o provimento 65, mas hoje está no Código Nacional de Normas, a partir do 398. Qualquer Google digitar lá, Código Nacional de Normas, está detalhado, 398. E também a adjudicação compulsória, até é raro ali na digitação, provimento não, no provimento 150 do CNJ, que na verdade alterou o Código Nacional de Normas. Não poderemos aqui no dia de hoje detalhar, vamos dizer assim, os procedimentos. Isso vai ficar para um dia que a OAB nos chame para falar sobre isso, porque leva tempo. Você gostaria que a OAB me chamasse para falar de adjudicação compulsória? E de usucapião? Também. E de averbação premonitória? Hipoteca judiciária, que eu não sei, meu Deus, como os advogados não utilizam isso. É sério. Um dia que e é uma aula até curta. O cara vai falar assim, como é que eu vivi até aqui sem isso?
porque é impressionante. Mas eu não posso dar spoiler porque aí eu vou estar fugindo da coisa. A adverbação premonitória e tantas outras cositas mais que a gente, estudou na vida. Vamos lá. Então vejam só, queria falar algumas vantagens e algumas características desse procedimento. Na verdade, os dois são muito similares. O que acontece? O tabelião faz uma ata notarial, que é um relato que ele porta por fé pública, narrando os fatos, muito similarmente ao que o próprio advogado faz com a petição inicial, mas juntando ali vários elementos que formam esse convencimento dele a respeito, por exemplo, da posse, quanto tempo ela vai sendo exercida, qual tipo de usucapião, como é que é, vai fazendo quase o trabalho para o advogado. Em boa medida, não que o advogado seja desnecessário. Sem advogado não se faz justiça. E eu não estou recitando regra de Constituição, mas falando algo que sai, acreditem-me, do fundo do meu coração. Eu vejo a cada dia mais a certeza e cada vez mais tenho a convicção disso. Não se faz justiça sem advogado. Justiça não é uma coisa privativa do juiz, creia-me. Então vejam, você vai ter aquilo feito pelo tabelião, que vai organizar toda aquela documentação. Isso depois vai ser capeado, digamos, pelo próprio requerimento do advogado. É ato privativo do advogado, só ele pode requerer, até porque se estamos substituindo a justiça, é a mesma natureza, só que feito em outro fórum, o fórum do cartório. Então o advogado vai apresentar, e como ocorre, digamos assim, num processo, vai haver uma aferição inicial, que deve ser bem superficial, dos requisitos, e vai se fazer a notificação, vamos chamar assim, da parte contrária. Essa parte vai ter o direito de apresentar a sua defesa, a sua alegação, se tiver alguma objeção para apresentar, e vai ser eventualmente produzida alguma outra prova, existe a possibilidade de conciliação, de mediação, e ao final vai ter um julgamento, que é feito pelo registrador, porque é um procedimento. A escritura é um título pronto, é cara crachá, eu olho, está de acordo com o direito, não sei o que lá, registra. Na usucapião e na adjudicação compulsória, a atividade não é assim tão simples, é mais complexo. Eu vou analisar se aquilo que foi dito foi comprovado para aplicar o direito e aí deferir aquele registro. É uma coisa bem mais complexa. É uma hora em que o trabalho do registrador é praticamente idêntico ao trabalho do juiz. Se você pegar algumas decisões do registrador de usucapião, você fala que está lendo uma sentença, porque é praticamente realmente igual, não tem distinção. Então vejam, o extrajudicial começou fazendo coisas consensuais, divórcio consensual, herança que não tem briga entre herdeiros, etc. e tal, mas perceberam que agora está se deixando até os casos mais tranquilos de consenso e está começando a pessoa do extrajudicial a virar um pouco juiz, porque ele tem que apreciar fatos mediante pedidos, mediante contestações ou impugnações e aplicar o direito naquele caso, deferindo ou não. Gente, se eu descrevo isso, para qualquer pessoa do primeiro, segundo ano vai saber. Isso é coisa de juiz. Pois é. Os cartórios estão, digamos assim, meio que se judicializando ou fazendo cada vez mais trabalhos, em alguns pelo menos, análogos, absolutamente análogos ao do juiz. Então, por essa razão é que torna-se cada vez mais imprescindível, sim, que o advogado tenha um tabelião de sua confiança, ou tenha dois pelo menos. É possível escolher, trocar ideias para você ter um relacionamento, pedir uma urgência, pedir uma prioridade, pedir uma orientação. Gente, já pensou? Você pega um caso de vez em quando como advogado, ou pega um caso desse tipo, um caso daquele, uma coisa diversificada, esparsa. Você pegou já uma causa de testamento, sei lá o quê? Não. Mas esse pessoal do cartório estudou isso a ferro e fogo, estudou doação. Então você não precisa se matar de estudar. Não que eu esteja pregando que a pessoa não estude, mas vá lá, bate na porta do tabelião. Se ele é bom mesmo, fala que estuda até 2 da manhã, não sei quantos anos, etc. Vai lá agora, me dá o retorno aí. Estou com esse problema assim, assim, assim. Posso fazer? Dá ou não dá? Sentiu firmeza? Abraça, vai em frente, confia e vamos lá. Não, vai procurar outro, ok? Então, tem que ter um tabelião, 2 tabeliões da sua confiança. Você precisa de computador para ser advogado?
precisa da assinatura digital, não sei o que lá, e precisa de um tabelião, pelo menos. E olha só, quem está falando não é tabelião, tá? Eu não faço escrituras, eu só as registro. E também estou lá à disposição. Eu acho que o registrador também deve ser acessível e auxiliar a tirar as dúvidas de quem o procura, ok? Bom, então, chegou e faz essa decisão no final. Mas quais são as vantagens? É isso que eu queria tratar com você, olha lá. O advogado tem o seu trabalho grandemente facilitado na via extrajudicial, pois o tabelião fará a ata notarial. Essa ata é um documento muito importante, repito, tem fé pública, e organizará todos os documentos, podendo inclusive deixar praticamente pronto ou extremamente facilitado o requerimento a ser assinado. Quase que o advogado só vai assinar. Modo de dizer, estou falando isso numa figura de linguagem. Ele tem um trabalho para fazer, é importante, ele vai assinar. Essa assinatura não é assinatura, é a validação de um trabalho feito. Como quando você assina o cheque, não é só um cheque, é um pagamento, às vezes milionário, tem muitos efeitos ali. Então ele vai lá, isso, tem eu gostei dessa luzinha, hein? Um pagamento, o requerimento a ser assinado com todos os requisitos necessários, conforme o Código Nacional de Normas do Foro Extrajudicial. Eu diria até, mas cabe a extrajudicial nesse caso, qual é a forma? O tabelião vai te orientar e vai discutir e vai trocar ideias se cabe ou se não cabe. E quando o tabelião tem algumas dúvidas, às vezes ele vai consultar outros colegas tão ou mais experientes, vai consultar registradores. E veja, às vezes o problema que aparece para o advogado mês sim, mês não, ou uma vez no ano, não sei lá o que ele realmente não tem como saber aquele decor pronto, com aquela firmeza total. Não há demérito nenhum nisso. Eu era juiz de família e não sabia direito de sucessões. Então veja, ele falando com um profissional, vai falar com alguém que trata daquilo todos os dias. Por que eu estou sabendo falar o que eu estou dizendo aqui hoje, espero? Porque eu já estudei e já fiz essa apresentação várias vezes antes. Aliás, não é essa, é uma bem melhor e detalhada. Eu estou aqui meio que improvisando, mas nem que seja coagido, o advogado presidente da OAB vai me chamar para depois eu poder dar aula direitinho. Mas veja só, já virou bullying, hein? Não me processe, por favor. Então veja só, o tabelião tem aquilo no seu dia a dia. Ele sabe. Sabe quem tem dificuldade com um celular, não sei o quê, passa para alguém que tem 1/3 da idade, a pessoa dá 2 cliques lá, você nem entendeu e já está resolvido? Esse é o tabelião com o problema jurídico, amigo. Você ainda está no tempo do juiz, você ainda está no tempo do judicial, está no tempo do problema. E esse hacker do direito, digamos assim, mais moderno, chega lá, dá 3 cliques, a solução é essa. Podemos fazer assim, podemos fazer assado. Ou então temos estas opções, qual que você quer escolher? Te dá um menu, te dá um cardápio de alternativas. Por favor, me prometa que você não vai andar só de carro. Me prometa que você não vai ser cliente de UTI, de hospital. Me prometa que você vai andar de bicicleta, vai andar de moto. Sabe o que eu estou falando? Vai na UPA, vai só no posto de saúde, vai na farmácia. Não fique só atrás de juiz. Tem que amar muito para ir precisar fazer com o juiz aquilo que dá para fazer fora. Ah, mas isso não é crítica ao juiz? Não é, são estruturas diferentes. Quando eu era juiz, aumentava o serviço, eu precisava, por exemplo, de funcionários. Funcionário depende de concurso, o tribunal ter verba, ter vaga, o funcionário querer trabalhar naquela cidade, é um caos. E como é que é no cartório? Se amanhã dobrar o serviço, eu coloco uma placa, contrata-se, faço uma seleção, faço um treinamento, vou dar para ele a aula que o doutor presidente da OAB não me deixou ainda dar aqui, explico tudo direitinho para ele, em poucos dias ele já vai estar treinado, pelo menos supervisionado por alguém, e vai, assim, eu posso dobrar ou triplicar o meu espaço e dinamizar. Vocês já viram o fórum abrir de sábado e domingo? Vocês acham que às vezes o cartório trabalha de sábado e domingo, nem que seja a porta fechada? Então, filho, é claro que ele vai poder ser mais ágil, não dá para disputar. O juiz é o carro, ficou preso no trânsito. Eu sou a moto, que anda até de uma roda só, quando for o caso. Entendeu? Então, são coisas diferentes. Vamos lá. Então, essa é uma primeira coisa. O procedimento é mais rápido no cartório de imóveis. Já perceberam por quê, né? Olha, eu tenho processos de uso capião no cartório. Não sei exatamente quantos, mas eu digo, não são 10.
Qual o juiz que pode falar, eu tenho processo, não sei o que lá, não são 10. O cara tem muito mais coisa para fazer, e coisas urgentes. Vai lá, nego, pedir liminar, Maria da Penha, isso, aquilo, não sei o que lá, e eu com meia dúzia de usucapião para fazer. Se o camarada falar, doutor, eu quero marcar audiência para tal dia, se eu for ouvir testemunhas, nesse dia eu não posso, eu não sei o que lá, pode marcar para uma semana depois? Minha agenda está livre, vou e marco. É coisa mais tranquila, vai pedir para o juiz. Então lá, mais rápido, digamos assim, que zela por uma economia, naturalmente, de tempo e de recursos, isso é interessante. Não há necessidade, por exemplo, de expedição de carta precatória. O que é carta precatória? Quando tem que ouvir uma testemunha distante. Então você pode ouvir por um aplicativo, uma coisa remota, ou então simplesmente vai o tabelião de um outro lugar, ouvir rapidamente aquela pessoa e mandar o documento para você, sem os trâmites burocráticos, por exemplo, de uma carta precatória. Vai lá, pega uma escritura de declaração. Então a ata notarial, ela agiliza bastante, facilita e encaminha isso para o cartório. Não dá. Imagina, eu depreco, mando a carta precatória para o juiz do Acre ouvir a testemunha que está lá, que sabe do usucapião. O cara do Acre já tem um monte de serviço para fazer. Recebe aquele pedido do Paraná. Para que é? Usucapião. O cara está lá há 15 anos. Deixa ficar mais 3. Ninguém está mexendo com ele mesmo, está exercendo posse. É um dos últimos casos que o juiz vai dar prioridade. Qual é o problema? Fica lá mais um pouco. Quem sabe, se tiver dúvida no prazo, ele completa durante o processo. Podemos pegar outro slide? O advogado pode contar, olha só, com a assessoria dos cartórios. E você não pode ter assessoria do juiz. Vai ter assessoria dos cartórios de notas e também do cartório de imóveis, não é? Desde aquela fase inicial, preliminar, antes mesmo de ser feito o requerimento. É o que eu falei, você pode trocar ideias com quem vai preparar a ata notarial e, dependendo da acessibilidade, pode trocar ideias até com o próprio registrador, que não vai, por isso, quebrar a sua imparcialidade. Ele vai dizer qual é o caminho a percorrer, mas ele vai se reservar o direito de apreciar e, no final, fazer o julgamento. E cabe recurso? Sim, cabe recurso, através do procedimento de dúvida, para o juiz reanalisar aquela causa. Mas é o juiz ali da cidade mesmo, uma coisa rápida. Então evita perder tempo, perder dinheiro. Com isso você resolve e satisfaz aquela pessoa, e aquela pessoa feliz vai ser outra pessoa indicando um possível cliente para você. Nossa, você soube, Vilma, o que foi? Eu fiz assim, resolveu tudo no cartório, tal. Falei com o advogado fulano de tal. E o outro advogado, o meu está lá no fórum, não sei há quanto tempo, tentando conseguir. É claro, talvez bateu na porta errada. O registrador de imóveis ou mesmo tabelião pode fazer o quê? Diligência complementar e qualquer prova para eliminar dúvidas que estejam dificultando o deferimento do pedido. Ele pode ir até o imóvel, até o local dos fatos. Olha, eu me considerava um juiz assim um pouco diferente, meio dinâmico, acessível e, enfim, meio louco, alguns podem dizer. E cheguei aí, poucas vezes, a locais de fatos. Não sei, talvez nos 30 anos, fui lá uma meia dúzia, 10 vezes. Mas eu vou perguntar para alguém, com cabelos brancos também, quantas vezes numa causa sua o juiz foi até o local dos fatos? Uma. E olha que possível. Quantos quilômetros que estava o local do fórum? 2. Não, 2 não dá uma volta no Parquingá, é 3 lá, tá certo? Então veja, uma vida inteira foi uma vez. Eu que tenho meia dúzia de processos de usucapião, já fui, acho que tantas vezes quantas, como juiz, no local. Uma meia dúzia, 8, sei lá. Por quê? Porque eu também quero dar uma olhadinha. Chega lá, não tem só as testemunhas que foram apresentadas. Chega lá alguém estranho, para com aquela caminhonete Ranger cinza, linda, maravilhosa e silenciosa, aparece de paletó, gravata, quem é esse estranho que está aí, né? Começa a ter, está acontecendo alguma coisa aí, começa a cercar. Você fala, tudo bem, como vai? O que você está vendo? Não estou vendo aqui, eu uso capião, sou do cartório, tal. O senhor quem é? Eu sou o Alfredo. O senhor não está aqui como testemunha? Não estou testemunha não. Mas o senhor conhece aqui a dona Sônia? Conheço, há muitos anos. Então eu saio do script, não tem nenhum problema de ter uma lista, né? Que o advogado vai me enganar com aquelas testemunhas. Mas note que eu fico com liberdade para bater o papo com aquela pessoa na calçada e ter uma informação a mais.
E às vezes até fala melhor do que alguma outra testemunha. Não, conheço, é assim, é tal, tal, tal. Ah, tem mais alguém aqui? Ou então aquela testemunha não está naquele dia, naquela hora. Vamos ouvir o da rua de trás, o do lado, como é que é? Então, essa informalidade, essa praticidade. E a ata notarial, no caso de uso capião, é feita pelo tabelião da cidade. Justamente para que ele possa mais facilmente ir até o local dos fatos. Ele tem tempo, ele tem disponibilidade, diferentemente do juiz. Então, olha só como pode ser uma coisa que, digamos assim, você faça até um trabalho de melhor qualidade do que ficar ali naquela história. O senhor está sabendo, tem que dizer apenas a verdade. Atenha-se ao que foi perguntado. É uma coisa tensa, difícil de fazer. Então, para pensar. Então, pode ir até o local dos fatos. Que mais? Não há necessidade, isso é importante, hein? Não há necessidade de ser notificado o proprietário do imóvel se houver justo título, comprovação do pagamento das prestações e a prova de que não houve nenhuma demanda. Alguém aqui, eu sei que vocês estão ainda estudando e tal, mas alguém consegue imaginar um processo ser julgado sem o réu ser chamado para se defender? Sim ou não? Responda que não. Não. Isso não é meio inconcebível, né? Alguém ser julgado sem ser chamado para se defender, e a citação é isso, chamar a pessoa para se defender. Pois essa possibilidade, bem excepcional, existe na uso capião extrajudicial. Quando existe um contrato, não é que a pessoa entrou, invadiu a propriedade, não. Ela entrou porque foi negociado. Por exemplo, sei lá, um compromisso de compra e venda, uma cessão de posse, sei lá, qualquer outro documento. Se ele provar que tem um negócio, provar que fez o pagamento e provar que não há nenhuma lide sobre aquilo, é considerada suprida a notificação e a necessidade de anuência. E pode, nesses casos excepcionais, ser deferido o uso capião até sem ser chamada a pessoa. Nossa, mas que loucura. Eu também acho que é um pouco loucura, mas para pensar. Se o camarada tem um documento que ele assinou, não tem dúvida nenhuma, reconhecendo aquele negócio. Também tem lá as provas de que aquilo foi pago, tal. E também tem prova que não houve um descumprimento, não houve briga, não houve litígio, não houve nada. Mas as outras tantas testemunhas, mais enfim, o documento da ata notarial, tudo aquilo, o tempo que passou, lembre-se que é uma situação consolidada, pode sim o registrador, sem citar, dar uma decisão de mérito deferindo o uso capião. Então, olha só, isso o juiz, pasme, não pode fazer. Ele tem que sempre notificar. Então, é uma situação excepcional, mas que pode acontecer. Também não há necessidade de confrontantes. Sim, então primeiro tem sempre que notificar em juízo, no extra não. Confrontantes, quando você quer um imóvel certo, 10 por 50, bonitinho, e a posse é naqueles 10 por 50, bonitinho também. Tem escritura, tem matrícula, está lá registrado, etc. Não tem aquela questão de que área que é, está muito claro que é aquele terreno certinho. Pois não, nesse caso, não precisa notificar os confrontantes, porque como ele está se limitando a ficar dentro do perímetro do imóvel de acordo com a matrícula, não precisa disso. E em juízo, não há essa previsão de dispensa dos confrontantes. E cada vez que a gente tem que ir atrás de pessoas, confrontantes são os vizinhos que fazem divisa. Cada vez que você vai ter que procurar alguém, sabe Deus quanto tempo vai demorar para fazer isso. Às vezes tem que parar num edital. E mais, além de no imóvel certinho não precisar notificar os confrontantes, também não precisa de prova técnica pericial. Opa! Mais rapidez, mais economia. Normalmente, uso capião no fórum não escapa da prova pericial. E é o perito do juiz. Nomeio, sei lá, o perito engenheiro Alaércio, não sei o que lá, honorários 20 mil reais. E você vai ter que se virar para pagar. Você pode não ter que pagar nada se não precisar. E se o seu uso capião extrajudicial não é do imóvel certinho, vai precisar de um trabalho de engenharia? Aí eu vou não ter que pagar o honorário que o juiz arbitra para o perito que ele escolheu. Eu vou procurar um engenheiro, amigo, recém-formado, que está devendo no banco, ou sei lá o que, não sei o que lá, o que me parcela, e aqueles 20 já vão virar 6, em 6 de 1.000. Não sei, estou falando números aleatórios, mas você tem pelo menos a chance de barganhar, negociar e conseguir
quando precisa, porque tem vezes que não precisa, guarde isso, tem um processo muito mais econômico. E o perito, tem muita coisa, vou levar não sei quanto tempo, não sei o que lá. É 6 de 1 e tem que ser rápido. Pode deixar que eu vou fazer. É outro instrumento, é outra coisa. E eu continuo não enxergando. Vamos lá, que mais? A anuência, também. A anuência de alguém que, quando tem que prestar essa anuência, seja o proprietário mesmo, ou seja o vizinho, pode ser feita em qualquer tempo durante o procedimento, sem a necessidade de contratação de advogado. Veja, para só dizer estou de acordo com o pedido, não tenho nada contra, não tem sentido, não precisa realmente de advogado. Para requerer e para impugnar, aí sim, sempre por advogado. Você não precisa de advogado para confessar, digamos, para admitir, ou para se tornar, vamos chamar assim, como se fosse revel. Ok, para requerer e se defender, aí sim, sempre através de advogado. Outra coisa, você pega o Código de Processo Civil, a Fazenda tem os seus privilégios. Por exemplo, prazo em dobro para contestar e tudo mais. Tem prazo em dobro a Fazenda, a União, o Estado ou o município, no processo de usucapião extrajudicial? Não. É um prazo simples, de 15 dias úteis. Eu digo isso porque é obrigatório, em todo processo de usucapião, judicial ou extrajudicial, a notificação da União, do Estado e do município, para que eles digam, por exemplo, se tem qualquer interesse naquele imóvel, porque o imóvel sendo público, não particular, o usucapião é sempre particular, imóvel público, como regra, a exceção eu só vou falar no dia que o presidente da OAB me chamar aqui para isso, olha o bullying. Então veja, como regra, não pode usucapi bem público. É muito excepcional, somente bens particulares. Não me leve a mal, tá? Mas foi pego para Cristo. Então veja, você tem um processo mais ágil quando o prazo de defesa não é maior, quando é um prazo simples. Você vai notificar os 3 ao mesmo tempo, com rapidez, e aquele prazo vai correr. A Fazenda, União, Estado ou Município, pode entrar a qualquer momento naquele procedimento, mas vai pegar do jeito que está dali para frente, ok? Então isso tudo são fatores que agilizam o processo. A anuência pode ser feita em qualquer tempo, isso já foi, pode virar Isso. O procedimento não se suspende nos períodos de férias forenses. Eu sou do tempo que havia 2 meses de férias forenses. Que beleza, hein? Janeiro e julho, mais ou menos. Porque era uma réplica, digamos assim, do Congresso, do que o Parlamento ainda faz até hoje. E isso, evidentemente, fazia com que muitos processos ficassem prejudicados, porque nas férias forenses corriam alguns e não corriam outros. Já ouviu falar em férias cartorial? Não tem. Não há férias no cartório. O cartório, vamos dizer assim, não fecha nunca. Aliás, a Érica deixou de falar aqui, mas é 24 horas, porque na medida que você acessa pela central, eu posso perder o sono 3 da manhã e falar, deixa eu dar uma olhada na minha matrícula se o imóvel ainda está em meu nome. O exemplo é maluco, mas que é possível, é. Então veja que o cartório é, como diz aquela propaganda, não sei quantas horas na agência, e do Unibanco, e outras 30 horas não sei aonde. É mais ou menos assim. Cartório é aberto o tempo todo. Então vejam, não para nas férias, isso garante agilidade. Sem falar que a gente tem pouco trabalho desse tipo ainda, não somos tão demandados. E se passarmos a ser demandados como os que estão me ouvindo hoje, futuramente serão usuários mais assíduos do cartório. Não tem problema. Eu vou contratar, quem sabe até alguns que assistiram essa própria palestra e já mostram algum conhecimento, já estão mais treinados, para ficar do lado de dentro do balcão, atendendo, processando e deferindo aqueles casos. É isso. E a roda vai girando. Vamos lá. Que mais? Há possibilidade de algumas objeções serem superadas, sim. O ideal é que não haja uma impugnação. Mas se houver uma impugnação, dependendo do tipo de problema, pode ser resolvido numa audiência de conciliação, de mediação, para tentar superar aquela barreira que está dificultando. E aí você salva um caso que estava com cara de que não iria
talvez poder ser deferido no cartório, mas com a superação do obstáculo, com uma negociação, com paciência, com conversa, com a ajuda do advogado, com a habilidade do mediador, pode resolver ali no cartório mesmo. Que mais? Profissional de engenharia, já falei, quando necessário, poderá ser o quê? Da escolha do requerente, o que seja, um que caiba no bolso dele, um que atenda rápido, sem ter que submeter ao que for nomeado pelo juiz e aos honorários que forem por este arbitrados. Tá certo? Então isso daí dá rapidez, dá economia. E nós vamos girar aqui que daqui a pouco começa o pessoal a sair da sala e eu fico triste, me dói o coração quando a pessoa me abandona aqui. Olha lá. Então, que mais? Se o pedido for indeferido, olha só, há possibilidade o quê? De pedido fundamentado de reconsideração. O juiz julga improcedente. Experimenta você, fala, não, eu queria que o senhor julgasse procedente por causa disso, que não foi bem observado. Bom, tem até piada na internet como é que às vezes são julgados os embargos de declaração. Não é? Não sei o nome do camarada, mas tem um cara no Instagram que coloca lá umas perucas, ele faz papel de juiz, de advogado, de estagiário, que é bastante divertido, não sei o nome. Mas os meros embargos de declaração, que servem para você apontar algum erro, alguma obscuridade, algum defeitinho na sentença, já não costumam ser acolhidos. Agora, o juiz voltar totalmente atrás, dar um cavalo de pau no que decidiu, você pedindo para ele uma reconsideração, ele nem pode, a princípio. Porque o juiz, quando dá a sentença, ele cumpre o seu ofício, terminou. Para mudar aquilo de verdade mesmo, só o tribunal. E no cartório, Enzo? No cartório tem possibilidade, sim, de ser feita essa mudança, esse cavalo de pau, essa mudança total, se o registrador se convencer das suas razões. Mas ele não é como o juiz que não quer admitir que errou, ou que não deu certo, que foi mal, e não vai ficar turrão sustentando o que ele colocou. Eu vou dizer por mim, eu adoro, olha a separação silábica, hein? Adoro quando eu tenho oportunidade de reconsiderar. Porque aí, doutor, é porque um advogado viu o que eu não viu. O que eu não viu é bom, né? Vamos conjugar certinho. O que eu não vi. Teve mais tirocínio, teve argumentação, teve senso de justiça, me mostrou um outro lado, um outro caminho, e eu querendo ali aplaudir aquilo, falo que beleza, está me ajudando pra caramba a fazer justiça. E eu vou sim, com alegria, reconsiderar por causa disso, numa boníssima. E isso, Érica, essa alegria eu tenho em singelas notas devolutivas que, por vezes, eu sim reconsidero. Porque daquele caso concreto, às vezes tem uma determinada ponderação que meio que no checklist, que na correria, que não sei o que lá, não se vê. E alguém fala, ei, o meu caso aqui tem uma diferencinha, que é essa. Então dá para fazer. Por isso a gente tem que estar munido de um tabelião, que vai ser possivelmente a pessoa que vai te orientar a pedir talvez uma reconsideração, etc, né? Vamos lá, gente. Se o indeferimento aí for mantido, mesmo nessa hipótese, então não me convenci, não me reconsidero. Essa questão ainda pode ser encaminhada ao juiz, de uma forma administrativa, sem necessidade de um procedimento jurisdicional, e aí poderá o magistrado entender o quê? Que o caso era de deferimento e determinar a feitura daquele registro de usucapião inicialmente indeferido. Vou falar só para o presidente da OAB. Às vezes, o mundo não é tão perfeito e maravilhoso. Você pega juiz bom e juiz ruim. Advogado bom, advogado ruim. Tabelião bom e tabelião nem tanto. Registrador bom e também nem tanto. Às vezes ele não está tão corajoso, tão seguro, tão não sei o quê, ou é uma matéria nova e ele mesmo está com medo. Pô, gente, eu sempre fui a vida inteira registrador, agora querem colocar uma capinha de juiz em mim para me obrigar a julgar, mas julgar não gosto de julgar, eu tenho medo, meu amarelo, eu tenho vontade de fazer xixi, não sei o que lá. Fica com receio. Lembra das primeiras audiências, doutor? Tremia como vara verde? Pois é. Então, isso acontece. Mas se ele tiver um pouco indeciso, meio vacilante, não sei o que lá,
Talvez o medo dele vai falar assim, eu indefiro por causa de não sei o que lá. Está com medo de chegar e meter a canetona e falar, esse imóvel não é mais dela, agora é dele. Opa, é uma autoridade, né? Está meio receoso? Indeferiu. Aí vai para o juiz. O juiz gosta de processo ou gosta de não ter processo? De não ter processo. De não ter processo. Então vai lá esse processo que tramitou no cartório, o juiz dá uma olhada. Esse registrador estava meio receoso, estava meio com medo, não é treinado, isso é matéria nova, não sei o que lá. Mentalmente, se esse caso aqui, tira a capinha do cartório, coloca a capinha do fórum, no tempo que era de papel, isso aqui, tá na cara que é para deferir. Ele não deferiu porque, sei lá, tá meio receoso, amarelou, não sei o que lá. Vou deferir. Até porque só fazendo isso não vai ter que a pessoa repropor ou propor um litigioso para chegar no mesmo resultado. Então, às vezes, uma fraquejada que o registrador possa dar é completada pelo juiz. E se tiver vários casos iguais na cidade, o Jardim Leonor, nome fictício, tem lá 360 lotes por causa da empresa que faliu, que não sei o que lá, não sei o que lá, e está todo mundo lá há muitos anos e ninguém tem documento. Na hora que o registrador fica com medo de resolver o problema dos 350 do Jardim Leonor, pega não deu certo, por experiência, vai para o juiz fala, não, é essa mesmo, papapá. Ele vai dar um copiar-colar ou vai se sentir fortificado? Então o capa preta falou que no Jardim Leonor assim pode. Vem em mim, Jardim Leonor. Vai fazer tudo aquilo lá. E ele, com aquela uma sentença, ele mata 349, doutor. Então é muito provável, sim, que se tiver que ser, e eventualmente o registrador não der, o juiz vai dar. Porque é e porque não quer trabalhar tanto assim. Vamos lá? Não que é preguiçoso, é que ele já tem outras coisas para fazer. O juiz não é preguiçoso. Às vezes é. Mas vamos lá. Qualquer tipo de imóvel, urbano, rural. Mas o imóvel ele é irregular, doutor. O imóvel tem que ter 5 por 25, esse tem 3 por 18. Sabe, é uma linguicinha, uma tripa, vira para cá. Não interessa urbanismo, regularidade de documentação, de não sei o que lá, para fazer usucapião. Camada pode usucapir, sei lá, um imóvel, vou exagerar, do tamanho de uma piscina. Sem nenhum problema. É possível de se fazer feito? É possível. Também pode ser feito qualquer tipo de usucapião. Tem um set, usucapião familiar, usucapião coletivo, usucapião extraordinário, usucapião ordinário, especial urbano, especial rural, é aquele que você pratica lá atos de relevantes sociais, etc. Já nem lembro. Todos os tipos você pode fazer uso no extrajudicial. Ok? É possível também que sejam requeridos, não é tão comum, mas pode requerer mais de um imóvel. Então, sei lá, uma acumulação de pedidos dentro de certos requisitos. E também é possível que as pessoas façam um litisconsórcio para duas pessoas diferentes, digamos assim, né, se juntarem. Então tem o A e B, os dois entram com um pedido para pegar outros determinados imóveis, pedir o reconhecimento. Os imóveis urbanos não precisam observar as medidas de zoneamento, já falei ali. Vamos girar, virou. Outra coisa também, é muito grande, olha lá, a gama de documentos que podem ser reconhecidos pelo registrador como justo título. O tal do justo título, o que é? É um documento que mostra que existiu um negócio. Então a pessoa tinha uma razão de estar dentro daquele imóvel que não é dela. Não é o caso, mas o inquilino é dele? Não. Ele não tem um contrato de locação? Tem. Ele não pode estar dentro do imóvel? Sim. Não estou dizendo que o inquilino pode usucapir, só estou dando uma ilustração. Mas em outras situações em que a pessoa foi colocada corretamente por algum documento, por algum negócio dentro do imóvel, pode aquele caso ser acolhido como um caso de justo título, e isso já faz com que o usucapião possa ser feito num prazo menor. E eventualmente, dependendo dos requisitos, nem precisa ser notificado o proprietário que consta na matrícula como sendo o dono do imóvel. É preciso ter matrícula ou transcrição, como falaram aqui, para usucapi? Não. O imóvel pode não ter, vamos falar assim, documento nenhum, registro nenhum, e pode ser, em tese estou falando, usucapido. Já, e aqui é um diferencial, para se fazer adjudicação compulsória, só de imóvel que tenha transcrição
ou matrícula. Ah, eu tenho aqui um compromisso de compra e venda, foi no ano de mil, não sei o que lá, está tudo pago, está aqui. Tem matrícula ou transcrição? Não. Esquece a adjudicação compulsória, vai pela via da usucapião. Vamos lá para chegar no final. Ah, e se for indeferido? Pulei, vamos voltar nos gravames, mais para cima. Mesmo imóveis com ônus gravames, o imóvel tem uma penhora, o imóvel tem uma hipoteca, o imóvel tem uma restrição disso, daquilo, o imóvel tem indisponibilidade. Usucapião, uma piada de mau gosto, usucapião é um trator, passa por cima de tudo e supera esses óbices. Ou seja, esses obstáculos não são páreo para a usucapião. Ela atropela tudo, tá certo? Então não é obstáculo. Pergunta que um cliente podia fazer: doutor, eu estou lá há tanto tempo, mas o imóvel tem uma penhora, só acha que eu consigo? Agora você já não tem vacilação. Com certeza consegue. É possível, isso não impede, tá bom? E que mais? O indeferimento do usucapião extrajudicial não impede o ajuizamento da via judicial. Sim, o usucapião em cartório é administrativo, não se fala aí propriamente em coisa julgada, ainda que efetivamente o registro será feito no final em caso de deferimento. Mas você não tem nada a perder, porque se por acaso chegar num ponto que foi indeferido, você pode ainda assim, sei lá, às vezes indeferiu porque não estava bem provado, ou não completou o prazo, sei lá o quê, a via judicial vai ficar depois aberta, não vai ficar você, digamos assim, no prejuízo. Outra coisa, normalmente a intervenção do Ministério Público nos casos de usucapião. Não vou dizer, talvez nem todos, agora o MP mudou, tem tido umas interpretações mais restritivas de sua atuação no cível. Mas normalmente há, é a famosa figura do curador de registros públicos. No caso de usucapião extrajudicial, não há a intervenção do MP. O processo também fica mais ágil, mais rápido. Outra coisa, doutor, agora só para o presidente da OAB, com licença. Você fazendo na via judicial, é possível que existam algumas imperfeições que vão acompanhar aquela decisão final. E essas imperfeições vão cair no tal filtro do doutor André e não vai ter, por vezes, um registro imediato. Porque está faltando consertar isso, porque está faltando aquilo, porque está faltando não sei o quê. Normalmente, quando o usucapião ou a adjudicação compulsória é feita dentro do cartório, no trâmite disso, já vão sendo aparadas essas arestas, de maneira que quando chega no final e defere, o que acontece? Automaticamente é registrado. O oficial não vai dar uma nota devolutiva dizendo que está faltando não sei o quê, se ele já deu uma sentença, me permitam chamar assim a decisão dele, de deferimento. Ele vai pegar e o quê? Registrar. Então, não tem chabu, digamos assim. É uma coisa que já vai ser feita. Isso garante mais rapidez. Que mais? Não tem... tá. Não há na usucapião imposto de transmissão, porque é uma aquisição originária. Nossa senhora, os alunos estão aqui, nunca ouviram falar aquisição originária. Uma aquisição originária é uma aquisição onde você não negociou com alguém. Você recebeu, digamos assim, aquilo diretamente por vamos falar assim, por uma ficção de forma divina. O usucapião você não adquire de alguém, você adquire por mérito seu pelo tempo que você ficou exercendo a posse. Então, você não tem que pagar imposto de transmissão porque ninguém transmitiu, entregou o imóvel para você. Você, digamos assim, tomou o imóvel, captou aquele imóvel pela posse prolongada no tempo. E isso não é tributado. Na adjudicação compulsória, diversamente, há sim a incidência do ITBI, que é o imposto de transmissão. Mas nos dois casos, eu quero dizer, tanto de adjudicação quanto de usucapião, ainda que tenha essa distinção, aquisição originária e no outro aquisição derivada, ônus não impedem a utilização desses institutos. Mas, no caso da adjudicação, não podemos ter ônus que
impeçam a disponibilidade. Então, se há uma indisponibilidade, o campeão passa por cima. Se há uma indisponibilidade na adjudicação, aí já vai travar, porque se é indisponível, a pessoa não pode dispor nem mesmo por meio da adjudicação. Que mais? Compromisso de compra e venda. Como é que é? É muito comum o contrato de compra e venda, de compromisso de compra e venda. Então vejam, realmente entre nós, o compromisso de compra e venda é muito frequente, porque não exige a escritura pública, porque pode ser um imóvel de qualquer valor, não exige maior formalidade. E isso faz com que existam inúmeros casos de adjudicação compulsória que podem ser propostos. E em muitas situações, também mesmo tendo havido um compromisso, você pode fazer uso da usucapião. Dessa maneira, com esses institutos, obtém-se o quê? Uma regularização do imóvel. O imóvel fica em nome da pessoa, o imóvel torna-se mais valioso. Porque um imóvel documentado, ele tem mais liquidez, tem mais aceitação, tem mais valor. Tanto que uma das oportunidades que tem, vamos pegar um viés comercial dessa aula de hoje, é o camarada saber analisar a situação de um imóvel que vale 100, mas está enrolado. E o dono do imóvel enrolado vende por 60. Você faz uma conta que desenrola por 10, 60 mais 10, 70. Eu vou pagar 100 num desenrolado se eu posso desenrolar e fazer com que me saia por 70? Estamos falando agora de negócios, oportunidades. Então, eu acho que é para fazer uso disso quem pretende valorizar o seu imóvel. E assim se realiza o quê? O direito social, por exemplo, da moradia, que está previsto até na própria Constituição. Eu diria que, olha aí, os cartórios do Paraná são verdadeiramente parceiros da justiça, do advogado e do cidadão. E ali pequenininho, né, são os meus contatos. Instagram, @dr de doutor, que não sou, porque eu nunca fiz doutorado. Vamos lá, @dr José Luiz Germano. O Luiz é com Z e o Germano é com G. É um Instagram fechado, porque eu não fico lá fazendo muita coisa, mas todo mundo que me pede, eu dou abertura lá, recebo, e aí dá para fazer aquele tal do direct. Quem é mais antigo, preferir o e-mail, anote aí, já que está com a mão na massa, não custa, né? germanoregistro@outlook. Então vejam, você às vezes tinha uma coisa para perguntar, a correria do tempo, a minha fala, os meus tropeços, sei lá o que, não te deixaram à vontade para perguntar. Pergunte. Mas você vai responder mesmo? Ué, claro que sim. Anota o negócio do Instagram, manda lá um direct para uma coisa pertinente. Não tem dúvida, não tem nada, não está divulgando, guarda. Eu espero estar vivo daqui uns anos, e daqui uns anos pode ser que você precise, sei lá, de uma orientação, uma dica, etc. Eu estava ali, vocês me viram às vezes usando o celular. Eu tirei ali uma dúvida de um tabelião. Não que eu sou o rei da cocada, mas é um tabelião amigo, um tabelião que eu conheço, até me deu a notícia de que foi avô agora, está feliz da vida. Eu ainda não tive esse privilégio, apesar de ter um filho casado já, estou na fila dos avós aí. E ele estava com uma determinada dúvida e eu tirei para ele. Então, eu respondo tabelião, eu respondo advogado, respondo qualquer pessoa que tenha dúvida. A gente atende lá tanto o camarada que está para construir um prédio, tipo Solaia da Embraer, de coisa chique, quanto o camarada que pega um lote, divide em dois, faz uma casa para a direita, uma casinha para a esquerda. Qualquer dúvida a gente está lá para atender, tá bom? Queridos, muito obrigado. Façam justiça.